Olá, acadêmicos! Estamos iniciando nossa terceira aula de Fundamentos de Matemática 3, com o tema da aula, já visto por vocês nos slides, de que? Polinômios. O que é que nós iremos estudar nessa aula de hoje? Seriam quem? Os polinômios, o grau do polinômio, estudar tem o valor numérico de um polinômio e algumas estruturas dos polinômios para poder adentrar melhor e aprendermos a operacionar com esses polinômios. É muito interessante que vocês prestem atenção, porque tudo aquilo que eu vou trabalhar nessa aula, eu vou requerer um pouco de conhecimento anterior dos números complexos, de toda a matemática fundamental, para podermos melhorar a sua operacionalidade dentro da adição, multiplicação, divisão de polinômio, que é um tema da nossa próxima aula. Então, na aula de hoje, o que é que nós iremos aprender? Primeiro, a definição do que é um polinômio. Qual a estrutura de um polinômio? Como é que ele pode ser representado algebricamente e em fórmulas matemáticas? Então, lá, a fórmula geral de um polinômio é dada pela equação P de x igual a x0 mais a1x, a2x2, a3x3, até quem? A nxn. O que é que representa esse a e o que é que representa o x? Observe que eu tenho que a n é o coeficiente dominante. Por que o coeficiente dominante? Porque n é o maior dos expoentes. E o coeficiente independente é quem? O A0. Por que A0 é chamado de coeficiente independente? Vocês podem averiguar que nesse polinômio, a única valor que eu tenho como coeficiente não está ligado à variável x. Todos os outros coeficientes, A1, A2, A3, A4, até o meu AN, está ligado diretamente quem? A variável x. Por isso que é chamado de quê? Coeficientes das variáveis dependentes. Ele depende da variável. O coeficiente A0 não. Ele é independente, que também é chamado de termo constante. Então, toda vez que eu tenho um polinômio onde eu tenho um valor numérico independente, esse é o meu coeficiente, daquele que já viu que é o meu A0 do coeficiente independente da variável. Ok? O grau de um polinômio. Você já pode ter estudado, lembrado, desde o ensino fundamental, que a gente sempre estuda um pouco de polinômio. E nós vimos que dentro do polinômio, o que é um polinômio? É uma soma de monômios. Se eu tenho uma soma de monômios, eu tenho um polinômio. E cada monômio possui o grau do seu monômio. Quando eu faço essa adição, agora eu quero determinar o grau de um polinômio, eu vou exatamente averiguar qual o monômio de maior grau. Esse monômio de maior grau é o grau do meu polinômio. Você pode dizer, mas professor, é necessário sempre ter o polinômio escrito numa forma crescente ou decrescente? Não exatamente, mas matematicamente correto, você sempre escreve o polinômio ou na ordem decrescente ou na ordem crescente, para facilitar a visualização e a classificação desse monômio, quando eu perguntar a vocês qual o grau desse polinômio. Um exemplo bem prático, esse Q de x aqui, ó. Certo? O que a Q de x tem? Menos 4x à quinta, mais 2x à quarta, menos 3x ao cubo, mais x menos 1. Eu perguntasse, qual o grau do polinômio? Então você vai identificar quem é o monômio de maior grau, e esse grau desse polinômio Q de x, exatamente quem é quanto? 5. Por que 5? Porque é o monômio de maior grau. Então é uma coisa bem simples, a gente não precisa ficar preocupado em resolver, porque é só observar. E se eu quero calcular o valor numérico de um polinômio, como é que eu devo proceder para calcular o valor numérico? Então, gente, ó, eu tenho esse polinômio P de x igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí você quer calcular o valor numérico de P de 1. Observe que onde tinha x, foi que eu fiz? Substituir pelo valor numérico 1. Por isso que é o valor numérico de um polinômio. Então basta fazer o quê? 1 ao quadrado menos 2 vezes o 1 mais 1. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que 1 menos 2 mais 1. Então eu posso dizer que P de 1 é igual a 0. É um cálculo bem simples que a gente pode fazer em qualquer que seja o polinômio. Basta que eu pegue o valor numérico dele e faça o quê? Eu desenvolvo o cálculo conforme eu tenha a expressão do meu polinômio.
Se eu tenho um polinômio de grau 3 multiplicado por menos 3, eu vou pegar o valor de x e atribuí-lo àquele valor que nós estamos querendo. Tá ok, gente? Então, muito cuidado só nas relações de sinais e nas suas potências ou eventual algum cálculo que você possa fazer diferenciado. Aí você pensa, mas existe valor numérico de um polinômio para um número complexo? Logicamente que tem, gente. Agora imagina eu estar com esse polinômio aqui, ó, p de x igual, desculpa, x só x ao quadrado, então não tem um menos ali, então vai ficar x ao quadrado mais 8x menos 25. Esse é meu polinômio. O que é que eu quero calcular? P de quem? 4 mais 3i. Óbvio, lembrando que isso aqui é um número complexo. Então, como ficaria? 4 mais 3i ao quadrado, mais 8 vezes 4 mais 3i, menos 25. Desenvolvendo esse número complexo, 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 4, 8 vezes 3, 12, e mais 3, ou 3 não, 9, né, gente? Porque 3 ao quadrado não dá 3, então, ó, cuidado para não fazer esse tipo de erro. Então, eu tenho 9 i ao quadrado, mais 32, mais 24 e menos 25. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, ó, os valores de i, os valores só, que a gente chama parte real. E esse valor aqui, lembrando que, pela potência, lembra lá? I ao quadrado é igual a quanto? Menos 1. Certo? Só para lembrar. Então aqui vai ficar 16 menos, ou mais 12i, menos 9, mais 32, mais 24 e menos 25. Então, desenvolvendo o nosso polinômio através de números complexos, só basta agora fazer o quê? Somar a parte real com a parte real, também temos parte real e parte real. E a parte imaginária com a parte imaginária. Então, 12i mais 24i, 36i. Então, vamos fazer o seguinte, ó, 16 mais 32, tem um 48. Somando os negativos, 25 com 9, 34. Então, eu posso dizer que o P de 4 mais 3i, que é o meu polinômio, será quem? 36i, 48 menos 34, mais 14. Com isso, a gente chega a desenvolver exatamente o valor do meu quem? Do meu valor numérico, do meu polinômio. Você pergunta, mas se o valor numérico é um número, esse é um número, ok, complexo, ok? O que é que a gente tem mais sobre polinômios? Vamos falar sobre os polinômios idênticos. Quando é que dois polinômios são idênticos? Quando cada elemento ou cada coeficiente são iguais. E quando é que os polinômios são nulos? Ó, a própria palavra vem dizendo, dois polinômios são nulos quando os coeficientes dos termos dependentes são exatamente iguais a zero. Então, com isso, a gente tem duas categorias. A categoria de polinômios idênticos, isso você vai precisar muito dentro da álgebra. Fazer o quê? Identidade polinomial. Quando é que dois polinômios são idênticos? Então, você vai ter que fazer isso para desenvolver isso dentro da sua graduação, em várias outras disciplinas, não que seja só dentro dos fundamentos da matemática 3, certo? Então, para que eu consiga calcular os valores para meus polinômios ser tanto idênticos como nulo, é bem simples. Basta que eu faça o desenvolvimento da minha expressão e iguale esses valores. Então, como é que eu vou fazer desenvolver? Quem é o meu polinômio? Vamos lá, quem é meu polinômio P de x? Eu tenho quem? É A, que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais B, que multiplica x mais 1, igual a quem? Ou mais C, né, gente? Mais C igual a 3x ao quadrado menos, mais 2x menos 1. Observe que eu tenho que fazer o quê? Identicamente iguais.
Como é que eu posso fazer isso? Desenvolvendo primeiros aqui, então vai ficar A que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1, mais bx mais b mais c, igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Observe que agora eu vou ficar aqui ax ao quadrado mais 2ax mais a, mais bx mais b mais c, polinômios idênticos, ele é identicamente ao polinômio 3x ao quadrado mais 2x menos 1. O que é que eu posso observar aqui? Ó? Ax, bx, eu posso colocar x em evidência. Então eu tenho que ax ao quadrado mais, colocando x em evidência, 2a mais b, mais a mais b mais c, tem que ser idêntico ao polinômio 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Com isso nós temos que o valor de a é igual a 3, porque x ao quadrado, então já sei que a é igual a 3. Eu tenho que 2a mais b tem que ser igual a quanto? 2. Se o valor de a é 3, então isso implica dizer que 2a será igual a 2 menos 3, implica dizer que 2a, então a é igual a quem? Menos 1 meio. E o valor de c? Aí você já pega aqui a expressão a mais b mais c, tem que ser exatamente igual a menos 1. Eu já tenho o valor de a, tenho o valor de b, basta calcular o valor de quem? De c. Com isso, eu posso, através dessa identidade, descobrir quem são os coeficientes a, b e c do meu polinômio. Certo? Então, gente, com isso você pode desenvolver as questões, resolver mais questões sobre esse conteúdo. Você pode dar uma pessoa aí, como é que eu vou fazer para que o polinômio seja identicamente nulo? Você viu o que eu fiz quando os dois polinômios são idênticos. Eu vou pegar cada valor, dependendo da minha variável e da potência que ele é, e fazer a igualdade ou a relação com essa igualdade com esse outro polinômio para determinar esse valor. Qual a diferença desse para quando eu estou falando em polinômios nulos? Eu vou igualar cada expressão dessa, dos valores da minha variável dependente, de mesmo grau, com o polinômio quem? Identicamente nulo. O que seria um polinômio identicamente nulo? Supor, 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 0 ou mais 0. Então, com isso, a gente tem um polinômio na forma estendida, todo ele igual a 0. E vou igualar aquele polinômio com cada elemento desse igual a 0. Com isso, a gente pode determinar os valores e fazer com isso que a gente desenvolva vários ou N problemas, N situações, problemas para poder melhorar o conhecimento. Então, vocês peguem agora, a partir de agora, o material colocado no ambiente para vocês estudarem, desenvolvam os cálculos, refaçam, averiguem, discutam entre vocês e determinem uma melhor maneira ou a forma mais correta de chegar a um resultado que vocês pretendem dentro daquela questão que foi exposta. Bons estudos, gente, a todos.